Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é quinta-feira, 27 de agosto. Conselheiros do TCE recebem capacitação sobre pontos relevantes do orçamento público. Os detalhes você acompanha na reportagem a seguir. A palestra realizada nesta quinta-feira faz parte do programa de capacitação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que procura apresentar temas relevantes e que contribuem com os serviços prestados pela instituição. Vamos falar sobre pontos relevantes do orçamento público, especificamente sobre as emendas constitucionais recentes aqui do Estado do Mato Grosso, sobre o orçamento impositivo. Vamos falar sobre questões atinentes a excesso de arrecadação, superávit financeiro, contingenciamento, são questões muito importantes e que certamente vão auxiliar os membros do tribunal na análise, principalmente de contas de governo. No período da manhã, o ministro substituto do TCU, o Éder de Oliveira, falou sobre emendas às peças orçamentárias, orçamento impositivo, contingenciamento de dotação e excesso de arrecadação. Os assuntos são apontados como indispensáveis para o bom desempenho dos trabalhos do TCE de Mato Grosso. Quando nós temos que decidir sobre se algo ocorreu de forma equivocada, ilegal, com base na legislação, nós precisamos conhecer a legislação, nós precisamos conhecer os princípios de direito, nós precisamos ter um senso de justiça adequado. É fundamental a importância para o Tribunal de Contas, os nossos jurisdicionados e a sociedade, porque pelas peças de planejamento nós temos uma série de serviços ofertados à população. O TCE procura apresentar temas atuais e indispensáveis para o aprimoramento de servidores e conselheiros. Para ministrar as palestras, são escolhidos nomes importantes do cenário local e nacional. São temas, assim, os atuais, as alterações recentes, temas de impacto para nós do Tribunal de Contas, para os nossos jurisdicionados e sociedade. E aí nós vamos selecionando os temas. E os professores, já aproveito também, os professores nós procuramos, assim, professores de ponta. O ministro substituto do TCU destacou a importância e pioneirismo do TCE mato-grossense perante o programa de capacitação de conselheiros e servidores. Esse programa de qualificação dos membros do tribunal é um programa que merece todos os elogios, realmente é uma inovação, eu não conheço um programa semelhante em outros tribunais do Brasil. Chefe do Executivo de Nortelândia tem contas julgadas regulares, mas relator faz determinações e recomendações. As contas é de gestão de 2014 da Prefeitura de Nortelândia, sob gestão do prefeito Neurilan Fraga. A análise do processo é da relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, que identificou no balanço financeiro 24 irregularidades cometidas pelo gestor, pelo contador Everaldo Rodrigues, pela presidente da Comissão de Licitação Sônia Silva Oliveira e pelo pregoeiro Valdecir Carlos da Silva. De acordo com a Secretaria de Controle Externo, as irregularidades são relativas às despesas não autorizadas com juros e multas de contas de luz, telefone e INSS, no valor de R$ 4.628. A não implementação da Lei de Acesso à Informação, registros contábeis incorretos e realização de processo licitatório com preços superiores aos de mercado. Devidamente citados, os responsáveis apresentaram defesa contestando as irregularidades. A equipe de auditoria do TCE apontou o saneamento de apenas 7 impropriedades. Diante disso, o conselheiro José Carlos Novelli acolheu parcialmente o parecer ministerial e votou pela regularidade das contas com recomendações, determinações, além de multar o prefeito em 22 UPFs. Acolho parcialmente o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares com recomendações e determinações legais as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Nortelândia, referência ao exercício 2014 sobre a gestão do senhor Neurilan Fraga, prefeito, Everaldo Rodrigues Filho, contador, Sônia Silva Oliveira, presidente da Comissão de Licitação, Valdecir Carlos da Silva, pregoeiro, com as respectivas determinações legais e recomendações. Voto ainda pela determinação de restituição aos cofres do município, no valor de R$ 4.628,39,
pelo senhor Norilan Fraga, relativa à realização de despesas não autorizadas, ilegais ou ilegítimas decorrentes de cobranças de juros e multas por atraso do pagamento das faturas de energia elétrica, telefonia e guia de recolhimento ao INSS, bem como pela aplicação de multa no valor de 22 UPFs, na forma discriminada na íntegra do voto. Você já pensou em desligar a luz quando não estiver ninguém no ambiente? Pode ficar tranquilo, bicho-papão não existe. Você economiza energia, o planeta agradece. Tribunal de Contas de Mato Grosso, ISO 50001 pela eficiência energética. Contas de governo do município de Vila Rica recebem parecer prévio favorável à aprovação, mas TCE faz recomendação para que lei de responsabilidade fiscal seja cumprida. Relatado em sessão plenária pelo conselheiro Domingos Neto, o processo referente às contas de governo da Prefeitura de Vila Rica recebeu parecer prévio favorável à aprovação. O balanço financeiro é de 2014, sob responsabilidade do prefeito Luciano Alencar. Inicialmente, destaco que o município de Vila Rica respeitou todos os limites constitucionais e legais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, repasse ao legislativo e os gastos com pessoal. Porém, duas irregularidades foram encontradas, uma relacionada à transparência pública e outra ao planejamento financeiro. Ao emitir o voto, o relator recomendou ao gestor que cumpra com a lei de responsabilidade fiscal, especialmente no que diz respeito à transparência das contas públicas. E voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Vila Rica, relativas ao exercício financeiro de 2014, sobre a gestão do senhor Luciano Marcos Alencar, com recomendações à Câmara Municipal de Vila Rica. Tribunal de Contas realiza a 63ª palestra do EAD. A aula foi proferida pelo ministro substituto do TCU, o Éder de Oliveira. O ministro substituto do Tribunal de Contas da União, o Éder de Oliveira, ministrou a 63ª aula do projeto de educação à distância do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Um dos pontos explanado foi o excesso de arrecadação do dinheiro público, dentre outros assuntos. Os pontos principais da aula de hoje serão as emendas constitucionais sobre o orçamento impositivo aqui do Estado, considerações sobre contingenciamento e utilização de excesso de arrecadação e superávit financeiro, além de uma abordagem mais breve sobre lei de responsabilidade fiscal e a ideia do que é o orçamento público. O projeto EAD teve início em 2012 e compõe o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, o PDI, e são voltadas para servidores públicos municipais e estaduais com temas relevantes para a administração pública. O orçamento impositivo, ele se baseia na ideia de que a lei orçamentária, na forma como foi aprovada, ela deve ser aplicada até que surja algum impedimento de ordem técnica, ordem legal, ordem fiscal, que demande uma mudança da lei por iniciativa do próprio governador, a ser depois aprovada pela Assembleia. E por hoje é só. Eu te espero amanhã com mais uma edição do TCE Notícias. Até lá!